Olá, amigos da hipnose. Eu recebo diversas perguntas sobre o que eu devo estudar para me tornar um hipnoterapeuta. Ficam confusos, não sabem que direção seguir, qual orientação, o que estudar, o que ler, o que adquirir de conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou dar para vocês 10 dicas de direcionamento de estudos, mas só depois da vinheta. Bom, então você andou confuso aí, não sabe o que estudar, quais as principais orientações de estudo para se tornar um hipnoterapeuta completo, seguro de conhecimento para auxiliar os seus clientes. Então vamos falar dessas 10 dicas de orientação de estudo dirigido para você ampliar os seus conhecimentos em hipnose, ampliar os seus conhecimentos do conhecimento da mente humana para atuar de maneira melhor e mais eficaz nos seus clientes que você está atendendo por aí. Então vamos lá. Vamos dar aqui então nossa primeira orientação, nossa primeira dica. Primeiro, você tem que estudar processos psicológicos básicos. Sim, eu não vou descrever o que são isso, um vídeo aqui vai ficar umas 2 horas dessas 10 dicas. Mas procure, pesquise sobre processos psicológicos básicos para você começar a entender aí o desenvolvimento da mente humana, para você compreender melhor o que você vai estar fazendo com o sujeito durante a hipnose. Bom, segunda dica de orientação de estudo dirigido para você é você estudar como surgem os traumas. Você tem que estudar os processos que constituem, que se originam um trauma psicológico. Você tem que saber tudo sobre isso, porque é ali, principalmente aí, que você vai estar trabalhando e atuando com técnicas de regressão, progressão ao futuro. Não importa, qualquer técnica que você utilize na hipnose, você vai estar trabalhando com trauma, não é? Ressignificação, manejo, dissociação de trauma, não importa. Então, qual a técnica que você quer dar o nome aí? Estude como surgem os traumas dentro do psiquismo, dentro da personalidade do sujeito, de você mesmo até, claro, somos todo mundo, né? Enfim, então vai lá, essa é a segunda dica. A terceira dica, muito importante também, de direcionamento de estudo para você, é estudar memória de longo e curto prazo. Longo e curto prazo. Por que isso é importante? Porque eu estou colocando de uma forma sistêmica aqui para você entender. Um trauma também é uma memória de longo prazo. A princípio ela se instala de curto prazo e se torna de longo prazo por repetição, enfim. Por isso que você vai estudar, para você entender. Por que memória de curto e longo prazo? Porque você na hipnose, quando você está trabalhando dentro do inconsciente do sujeito, você também está proporcionando para ele memória de curto e longo prazo. Toda psicoterapia envolve memória de longo e curto prazo. Então estude como produzir e o que é memória de longo e curto prazo, como que isso procede aí no psiquismo humano. Bom, quarta dica, eu acredito que você já está sabendo qual que seria essa. Já está cansado de assistir tutorial aqui no YouTube, eu tenho vários vídeos aqui, outros canais de outros colegas também. O mais importante para você se tornar um hipnoterapeuta eficiente é estudar rapport. Então, como você já ouviu essa palavra aí, rapport, empatia imediata, você já sabe o que é, então, mas só uma diquinha, se você não sabe ainda, vai estudar o que é rapport, ou empatia imediata é o nome brasileiro. Enfim, estude rapport. Rapport é muito importante. Sem rapport, você não deve começar ou iniciar qualquer tratamento em psicoterapia. Sem rapport, não deveria haver hipnoterapia ou psicoterapia em si. O rapport é muito importante. Bom, 5. Técnicas de escuta qualificada. O que acontece é o seguinte, muitos hipnoterapeutas estão sendo formados por aí, mas eles não sabem ter uma escuta qualificada para entender as queixas do sujeito, padrões emocionais, padrões de comportamento, esquemas mentais de crenças. O hipnoterapeuta acaba não buscando isso, porque acha que é só pôr em transe, perguntar, saber o que é, ir lá, ressignificar, dissociar, manejar.
mas você tem que ter uma escuta qualificada, principalmente durante a sua anamnese. É de suma importância você estudar os conceitos de técnicas de escuta qualificada. São só dicas de direcionamento de estudo para você, hein? Bom, a outra dica, a sexta dica aqui para você, tá ficando pesado, hein? Não, você vai dar conta. Eu sei que você é capaz de estudar, buscar esse conhecimento. Vamos lá. A sexta é as teorias da construção da personalidade humana. Você tem que estudar, isso é importante, entender de personalidade, de tipos de personalidade, como se constrói no desenvolvimento do psiquismo humano a personalidade humana. Porque você vai estar lidando com outra pessoa totalmente oposta de você. Então você tem que compreender essa pessoa na sua plenitude, entender o sujeito. Já na anamnese, não basta só aplicar hipnose, vai estudar construções da personalidade. Sétima dica, você tem que estudar, você vai ter que saber, porque isso acontece muito durante uma sessão de terapia. Muito, são o fenômeno da transferência. Você tem que estudar, saber exatamente que momento que ocorre o fenômeno da transferência durante uma sessão de terapia. Para direcionar você nesse estudo, esse conceito surge na psicanálise. É na psicanálise de primeira geração, na psicanálise de segunda geração, na psicanálise de terceira geração, essa qual vivemos hoje, tem uns conceitos incríveis de transferência, do fenômeno de transferência que ocorre durante a terapia. Você tem que estar, com isso na ponta da sua língua, dentro do seu psiquismo, para você entender e identificar no sujeito esses momentos que ela ocorrem, ok? Bom, como você vai lidar com pessoas de personalidade diferente, de crenças diferentes, pessoas diferentes a todo momento, a cada sessão um sujeito único e singular vai estar diante de você. Então, você tem que passar numa leitura, ter um estudo dirigido, no mínimo uma leitura simples ou um aprofundamento, se você desejar, sobre os transtornos mentais e seus sintomas. Porque às vezes está diante de você um esquizofrênico e você não sabe nem identificar isso. E se você não souber identificar, como que você vai cuidar de um esquizofrênico utilizando a hipnose? É um transtorno mental seríssimo, permanente, sem cura. Então, você tem que saber o que são os transtornos mentais, quais são os seus sintomas, para, se você não pode dar conta, direciona para outro. Mas você tem que entender, porque você tem que identificar isso no sujeito. E não é fazer a pessoa entrar em transe e regressão que você vai descobrir, não. Você tem que descobrir ali, na escuta qualificada. Por isso que eu coloquei a escuta qualificada ali no começo, porque é sistêmico. Sem escuta qualificada você não identifica esses sintomas. Mas vamos lá. Bom, nona dica aí, estamos chegando ao final disso aqui. Tá chegando no final do vídeo, calma, fica calma aí. Você vai gostar de estudar esses 10 pontos que eu estou apontando aqui. Eu tenho absoluta certeza. Bom, você vai ter que estudar esquemas mentais do pensamento. Você tem que pegar toda a teoria de esquemas mentais do pensamento e ler, ter uma leitura plena sobre isso. E você vai encontrar essas técnicas em psicologia cognitivo-comportamental ou terapia cognitivo-comportamental. Você busca ali para você entender e aprimorar os seus conhecimentos para afiar o seu machado, poxa vida. Você tem que estar capacitado, melhorar o seu conhecimento para auxiliar o sujeito, proporcionar para ele uma melhora emocional quanto mais rápido possível. Não é mesmo? Então busque esquemas mentais do pensamento. Fechou? E a 10ª e última dica de estudo direcionado para você se tornar um hipnoterapeuta muito mais eficiente no seu consultório clínico. A teoria do inconsciente da psicanálise. A hipnose atua diretamente no inconsciente. E não é subconsciente, é inconsciente. Falar subconsciente está errado. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, a diferença de sub e inconsciente. Mas aqui eu dou uma dica, sub é senso comum, está errado, é inconsciente. Se você fez um curso de hipnose e falou subconsciente, desconfia desse curso. Se você comprou um livro de hipnose, falou subconsciente, o cara não está muito aprofundado aí no psiquismo humano. Mas busque teoria do inconsciente, você vai adorar essa teoria. É na psicanálise, não é uma teoria tão grande assim não.
é simples, de fácil leitura, de fácil compreensão, porque ela já se tornou aí popular do conhecimento, já está aí no inconsciente coletivo, no arquétipo aí social do planeta, talvez, aí, porque foi uma influência muito grande essa teoria. Então estude essas 10 dicas, eu tenho certeza que o seu machado vai estar afiadinho, ó. Por que eu falo machado afiado? Quando o machado está afiado, você faz menos força para derrubar uma árvore. É só uma metáfora. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais preparado você vai estar para atender os seus clientes, mais preparado para auxiliar o seu cliente. Quanto mais você estuda, melhores condições você tem de proporcionar para o seu cliente uma melhora terapêutica emocional muito mais rápido. E eu sei que é isso que você quer, não é? Então essas são minhas 10 dicas para você. Bons estudos, boas pesquisas. Se dediquem, porque essa é uma profissão maravilhosa. Obrigado e até breve.